Olá, boa tarde. Há 2 dias eu assisti um vídeo no YouTube de alguém que estava falando sobre as igrejas, né? Assim como eu tenho, assim, por hábito, por vezes, apontar os erros antibíblicos, né, de cada igreja. Isso tem que ser considerado como críticas construtivas, porque é assim que muitos abrem os olhos, é assim que muitos líderes se consertam, muitos altares são consertados, é assim que muitas membresias saem daquela igreja porque já era propósito, já era plano de Deus de tirar de um lugar para levar para o outro. É assim que muitos membros chegam em suas lideranças e as corrigem, se o membro, se o obreiro viu antes do líder, então, e Deus dá essa missão, é isso que tem que ser feito. Porque a finalidade de tudo é ensinar. E se eles não tiverem humildade para aprender, então não podem liderar. E eu vi um vídeo de alguém que fez falando sobre as igrejas e eu gosto muito de ler os comentários em cada vídeo que eu assisto, e um dos comentários está me incomodando já há 2 dias, que o rapaz falou assim: eu sou homossexual e eu busco desesperadamente me libertar disso, e eu vou nas igrejas para ouvir a palavra, e agora o que eu faço? Aonde que eu vou buscar ajuda? Eu choro demais com esse meu problema, eu sofro demais e eu não consigo vencer isso sozinho. Então, por isso, eu vou às igrejas para buscar a palavra e pedir perdão e pedir para Deus me livrar disso. E eu pus lá minha orientação bem extensa a ele, mas eu senti no coração, desculpa, eu senti no coração de mostrar para você na Bíblia, vocês especificamente homossexuais, lésbicas, né, transexuais, de mostrar na Bíblia para vocês como já era bíblico, que já existia desde o começo da terra. O que não quer dizer é assim, Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então é evidente que Deus te ama, mas ele não ama os pecados que são cometidos. Por isso que ele mandou dilúvio na terra, porque já existia esse tipo de pecado desde o começo. E isso é exatamente necessário buscar a libertação mesmo, porque não é um pecado que você vai conseguir se safar sozinho, só com o conhecimento da palavra que liberta. Conhecereis a verdade e sereis livre. Está no livro de Gênesis, no capítulo 19. Eu vou ler até a parte específica e vou te explicar. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. Sodoma era a cidade. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Ele viu 2 anjos. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. Os anjos aqui eram pessoas que estavam na terra, lutando pelo povo de Deus, e Ló também era um servo de Deus, ele era sobrinho de Abraão, de uma família abençoada por Deus. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou-os com ele muito, e vieram com ele. Ló insistiu, e aí eles foram, né? Entraram em sua casa, e fez banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Vários homens, né? Varões são homens, daquela cidade que se chama Sodoma. Quem conhece a Bíblia sabe o final de Sodoma, e o triste fim de Sodoma é exatamente esse ato libidinoso, né? A prática de homossexualismo. E aí aqueles homens cercaram a casa. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós para que os conheçamos. Olha só, eles já se interessaram por aqueles 2 varões. Queriam conhecê-lo, aí já sugere alguma coisa, né? Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si.
Ló ficou assustado, apavorado, fechou a porta atrás de si, quando ouviu aqueles homens que queriam tocar nos dois anjos. Não sabiam nem eles, nem imaginavam eles que eram anjos, eram servos de Deus. Ai daquele que tocar no ungido de Deus, né? E aí lhe disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Ló pediu para aqueles homens: não faça mal a eles. E ele, olha o que Ló fez aí no versículo 8. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão, filhas virgens, puras. Fora vô-los trarei e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Olha aí, claro como a água, para que aqueles homens não tocassem nos anjos, né, com aquela intenção que eles tinham, né, de conhecê-los. Ele estava falando da prática do sexo. E aí aonde é confirmado isso é quando Ló oferece as 2 filhas virgens, oferece as 2 filhas que nunca tinham tido contato com varões, com homens. Então esse é o versículo que testifica de que Ló, né, oferecer a própria filha, as próprias filhas, olha só. Por quê? Porque ele queria poupar os anjos e porque ele sabia dos atos daqueles homens. Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da prática da homossexualidade. Era uma cidade praticamente toda voltada a esses atos. Então tá aqui, você pode continuar lendo o capítulo todo, mas é especificamente no versículo 8 aí, quando Ló oferece as 2 filhas que nunca tinham conhecido varão. Então aí já está bem nítido de que ele sabia que os homens queriam conhecer aqueles homens na prática de sexualidade. Então, você, meu querido, descansa o seu coração, vá à igreja que você sentir no coração, a igreja evangélica que você sentir no coração, você vá, mas vá focado em ouvir a palavra e ser liberto pelo poder da palavra. A palavra, tudo passará, mas as palavras de Deus não passarão. Passarão o céu, a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Então você pode ir em qualquer igreja evangélica focado em ouvir a mensagem. Veja a igreja como se fosse uma escola, para que você possa aprender da palavra, independente de quem esteja pregando, independente de que denominação seja, porque os erros, para quem já tem essa missão de apontar os erros, né, tem que apontar mesmo. É uma missão árdua, é uma missão cruel, mas quando Deus manda a gente falar sobre as igrejas, a gente tem que falar. E com isso, Deus está tirando mesmo, está fechando quantas portas ele quiser, está rachando quantos altares ele quiser. Ah, mas como assim? Deus faz essas coisas? Faz, claro que faz. Porque se a igreja não é de Deus, quem vai fechar não é o diabo, quem vai fechar é o próprio Deus. Entendeu? E por que a igreja não é de Deus? Porque se desviaram, ou porque nunca conheceram a verdade, né? Não são escolhidos para isso, para essa missão de abrir igreja, de fundar ministério, de pregar a palavra, ou porque conheceram e se desviaram e não vivem as práticas daquilo que ensinam. Então, vá sim, porque é uma luta, é uma guerra que você não vai conseguir vencer sozinho. Independente de quem esteja pregando, você focar na mensagem, na pregação da palavra que liberta, você terá um encontro com Jesus e você será liberto. E creia, está escrito, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Não se condene, não se culpe. Esses pensamentos que te fazem sofrer, ficar angustiado, se sentindo culpado, eles não procedem de Deus. É o inimigo te acusando o tempo todo. Por quê? Porque ele não quer que você seja liberto, ele não quer que você vá à igreja, ele não quer que você se firme na palavra, para poder então ter um encontro com Deus, receber o batismo do Espírito Santo e ser livre, tá? Um beijo no seu coração e no seu conhecimento, na sua liberdade, na sua libertação, você ainda vai trazer muitos outros para Jesus. Porque vocês costumam ser um grupo grande, vocês costumam ser muito unidos e é esse o objetivo.
que através do seu testemunho, muitos outros sejam alcançados. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Tchau.